Enquanto as lendas de vampiros atravessam séculos e culturas, ainda há mistérios a serem desvendados sobre sua verdadeira origem. As lendas de vampiros têm origens antigas e são encontradas em várias culturas ao redor do mundo. As primeiras referências remontam à Mesopotâmia antiga, por volta de 4000 a.C. Acredita-se que demônios se alimentavam da vida e do sangue dos vivos. Com o passar dos séculos, diferentes culturas desenvolveram suas próprias versões de vampiros, como as lâmias na Grécia Antiga e os upirs na Europa Oriental. Na mitologia romena, os strigoi eram espíritos dos mortos que se alimentavam do sangue e da energia vital dos vivos. Além disso, foram feitas associações entre vampiros e figuras bíblicas, como Caim. Se você é fã das lendas de vampiros e adora explorar o mundo misterioso dessas criaturas, deixe seu like e acompanhe este vídeo até o final. A origem das lendas de vampiros é um tema complexo e multifacetado, com diferentes histórias e mitos que se desenvolveram ao longo do tempo em várias culturas ao redor do mundo. É importante ressaltar que as lendas de vampiros variam de uma cultura para outra, e não há uma única narrativa universalmente aceita sobre sua origem. No entanto, algumas das primeiras referências escritas sobre vampiros remontam a antigas civilizações e mitologias. Uma das primeiras referências a criaturas semelhantes a vampiros remonta à Mesopotâmia antiga, por volta de 4000 a.C. Nos textos sumérios, há menções de demônios que se alimentavam de sangue e vida dos seres humanos. Essas criaturas eram conhecidas como Equimu e eram consideradas espíritos malignos dos mortos que retornavam para assombrar os vivos. Segundo a mitologia popular, os vampiros são seres noturnos que renascem após a morte e se alimentam do sangue dos vivos para sustentar sua existência. Acredita-se que a transformação em um vampiro possa ocorrer de várias maneiras, dependendo da crença específica. Uma das formas mais comuns de se tornar um vampiro, de acordo com as lendas populares, é ser mordido por um vampiro e beber seu sangue. Acredita-se que esse ato macabro marque a vítima para sempre, levando à sua morte e subsequente ressurreição como um vampiro sedento por sangue. Nessa lenda, a mordida do vampiro é considerada uma maldição sombria que transforma a vítima em um ser das trevas. O vampiro transmite uma espécie de vírus ou maldição através de sua saliva ou sangue, que se espalha pelo corpo da vítima e altera sua fisiologia. Outras lendas falam de pessoas que se tornam vampiros através de maldições ou rituais obscuros. Além disso, algumas lendas sugerem que ser enterrado em solo sagrado pode desencadear a transformação em um vampiro. Acredita-se que a energia sagrada do solo ou a influência divina sejam capazes de corromper o corpo do falecido, fazendo com que ele se levante como um vampiro sedento por sangue. Os vampiros são frequentemente retratados na mitologia e na cultura popular como seres imortais ou longevos, possuindo uma série de habilidades e características sobrenaturais. Essas representações variam em diferentes tradições e obras de ficção. Uma das principais características dos vampiros é a sua imortalidade ou longevidade. Enquanto os humanos envelhecem e morrem, os vampiros são retratados como seres que vivem por séculos, se não milênios. Essa imortalidade é muitas vezes vista como uma maldição, pois os vampiros veem seus entes queridos envelhecerem e morrerem, enquanto permanecem eternamente jovens. Além da imortalidade, os vampiros são conhecidos por sua força e velocidade sobre-humanas. Eles são tratados como sendo muito mais fortes e rápidos do que os seres humanos, o que lhes confere uma vantagem em combate. Essas habilidades sobrenaturais permitem que os vampiros sejam ágeis, persigam suas presas e lidem facilmente com adversários. Essas transformações são frequentemente retratadas como uma forma de locomoção rápida ou como uma maneira de se esconder e se infiltrar em lugares inacessíveis. Essa habilidade de metamorfose é vista como uma extensão dos poderes sobrenaturais dos vampiros. No entanto, nem todas as representações de vampiros incluem a capacidade de se transformar em animais. Algumas crenças se concentram mais em suas habilidades físicas e mentais, como a agilidade, a capacidade de hipnotizar ou seduzir suas presas e a leitura da mente. Os vampiros também são conhecidos por serem sensíveis à luz solar. A luz do sol é frequentemente retratada como prejudicial ou fatal para eles. A exposição à luz solar enfraquece os vampiros, podendo causar queimaduras graves ou até mesmo levá-los à morte definitiva. Por isso, muitos vampiros são retratados como evitando a luz do sol, saindo apenas durante a noite para caçar e realizar suas atividades. Outra característica comumente associada aos vampiros é a sua suposta incapacidade de entrar em propriedades privadas sem serem convidados. Essa tradição é conhecida como a regra do convite. Segundo essa crença, os vampiros não podem entrar em uma casa ou propriedade a menos que sejam convidados pelo proprietário. Essa regra é frequentemente explorada na ficção e é vista como uma forma de proteção contra os vampiros. Outra característica fundamental e amplamente
amplamente reconhecida dos vampiros é a sua necessidade de se alimentar do sangue humano. Acredita-se que o sangue seja a fonte de vitalidade e energia que os vampiros precisam para sobreviver. Essa necessidade de se alimentar do sangue é uma das características mais icônicas e distintivas associadas a essas criaturas lendárias. De acordo com a tradição, os vampiros geralmente atacam suas vítimas enquanto estão dormindo e se alimentam do sangue delas através de mordidas no pescoço. Essa imagem icônica de um vampiro agachado sobre um indivíduo adormecido, com presas afiadas afundadas em seu pescoço, se tornou uma cena clássica e reconhecível da mitologia dos vampiros. A necessidade de se alimentar do sangue humano está ligada ao conceito de vampirismo. Os vampiros são retratados como seres que não conseguem sobreviver apenas com alimentos normais e precisam do sangue para sustentar sua existência. O sangue humano é visto como uma fonte de vitalidade e poder, e os vampiros são retratados como dependentes desse líquido vital. Essa característica do vampirismo está associada a várias metáforas e simbolismos. O ato de sugar o sangue de uma vítima é muitas vezes interpretado como um símbolo de dominação, controle e poder. O vampiro é visto como um predador que se alimenta dos outros para sustentar sua própria vida. Essa ideia pode refletir medos e preocupações humanas relacionadas à exploração, abuso e perda de energia ou vitalidade. Se acredita que o sangue humano possua propriedades regenerativas e revitalizantes, capazes de prolongar a vida dos vampiros. É por isso que eles buscam continuamente novas vítimas para se alimentar e se manterem vivos. No entanto, é importante destacar que as representações dos vampiros podem variar em diferentes tradições culturais e obras de ficção. Outra característica comumente associada aos vampiros é a sua suposta incapacidade de entrar em propriedades privadas sem serem convidados. Essa tradição é conhecida como a regra do convite. Segundo essa crença, os vampiros não podem entrar em uma casa ou propriedade a menos que sejam convidados pelo proprietário. Essa regra é frequentemente explorada na ficção e é vista como uma forma de proteção contra os vampiros. Outra característica fundamental e amplamente reconhecida dos vampiros é a sua necessidade de se alimentar do sangue humano. Acredita-se que o sangue seja a fonte de vitalidade e energia que os vampiros precisam para sobreviver. Essa necessidade de se alimentar do sangue é uma das características mais icônicas e distintivas associadas a essas criaturas lendárias. De acordo com a tradição, os vampiros geralmente atacam suas vítimas enquanto estão dormindo e se alimentam do sangue delas através de mordidas no pescoço. Essa imagem icônica de um vampiro agachado sobre um indivíduo adormecido, com presas afiadas afundadas em seu pescoço, se tornou uma cena clássica e reconhecível da mitologia dos vampiros. A necessidade de se alimentar do sangue humano está ligada ao conceito de vampirismo. Os vampiros são retratados como seres que não conseguem sobreviver apenas com alimentos normais e precisam do sangue para sustentar sua existência. O sangue humano é visto como uma fonte de vitalidade e poder, e os vampiros são retratados como dependentes desse líquido vital. Essa característica do vampirismo está associada a várias metáforas e simbolismos. O ato de sugar o sangue de uma vítima é muitas vezes interpretado como um símbolo de dominação, controle e poder. O vampiro é visto como um predador que se alimenta dos outros para sustentar sua própria vida. Essa ideia pode refletir medos e preocupações humanas relacionadas à exploração, abuso e perda de energia ou vitalidade. Se acredita que o sangue humano possua propriedades regenerativas e revitalizantes, capazes de prolongar a vida dos vampiros. É por isso que eles buscam continuamente novas vítimas para se alimentar e se manterem vivos. No entanto, é importante destacar que as representações dos vampiros podem variar em diferentes tradições culturais e obras de ficção. Enquanto algumas histórias retratam os vampiros como sedutores e sanguinários, outras podem explorar a dualidade dessas criaturas, mostrando-os em conflito com sua própria natureza e lutando contra o desejo de se alimentar de sangue humano. Existem várias lendas e mitos sobre a origem dos vampiros em diferentes culturas ao redor do mundo. Na mitologia hindu, os Vetalas são criaturas míticas frequentemente associadas ao mundo dos mortos e ao vampirismo. Eles são descritos como espíritos demoníacos que habitam corpos mortos e possuem habilidades sobrenaturais. A palavra Vetala deriva do sânscrito Vetala, que significa aquele que anda, referindo-se à capacidade dessas criaturas de se moverem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os Vetalas são retratados como seres inquietos e incontroláveis, que podem possuir corpos vivos e mortos. Eles são conhecidos por sua habilidade de voar, sua força sobre-humana e sua capacidade de mudar de forma. Além disso, são considerados famintos por sangue e energia vital. Segundo as lendas, os Vetalas são temidos por sua tendência a atacar e se alimentar de pessoas vivas. Eles são capazes de sugar o sangue e a energia vital de suas vítimas,
vítimas, deixando-as fracas e exauridas. Muitas vezes, eles são associados a eventos misteriosos, como desaparecimentos inexplicáveis e mortes sem explicação aparente. Uma das histórias mais famosas envolvendo Vetalas é encontrada nos contos populares indianos. Essas histórias narram os encontros entre o rei Vikramaditya e um Vetala, que desafia o rei com enigmas e perguntas difíceis. O rei deve responder corretamente para que o Vetala lhe revele sua sabedoria. No entanto, se o rei responder incorretamente, o Vetala voltará ao seu esconderijo. Os Vetalas são frequentemente associados a cemitérios e locais de cremação, onde se alimentam das energias residuais dos mortos. Acredita-se que eles têm poderes sobrenaturais que lhes permitem controlar os espíritos dos falecidos e até mesmo ressuscitar os mortos. Embora os Vetalas sejam considerados criaturas demoníacas e assustadoras, eles também são vistos como seres sábios e detentores de conhecimento oculto. Em algumas histórias, eles são retratados como conselheiros e mentores para aqueles que buscam sabedoria e entendimento. Na mitologia romena, existem duas categorias de vampiros bastante conhecidas, os Moroi e os Strigoi. Essas criaturas estão enraizadas nas crenças e folclore da Romênia e dos países vizinhos, e suas histórias têm sido transmitidas oralmente ao longo dos séculos. Os Moroi são considerados vampiros benignos e são frequentemente associados aos membros da nobreza que faleceram. Acredita-se que essas figuras retornem como espíritos para proteger suas famílias. Os Moroi são descritos como seres pálidos e delicados, muitas vezes vestidos com roupas nobres. Eles não são necessariamente malévolos, mas podem trazer infortúnios ou doenças se não forem devidamente respeitados. Por outro lado, os Strigoi são vampiros malévolos e perigosos. Eles são considerados mortos-vivos que se alimentam do sangue das pessoas e podem até mesmo se transformar em animais, como lobos ou corvos. Os Strigoi são vistos como criaturas noturnas que voltam dos túmulos para aterrorizar as pessoas vivas. Eles são descritos como pálidos, com olhos vermelhos e presas afiadas. Acredita-se que os Strigoi sejam geralmente pessoas que cometeram pecados graves em vida, como bruxas, feiticeiros ou pessoas que tiveram uma morte violenta. Também se diz que pessoas que nasceram com uma cauda, que têm olhos de cores diferentes ou que foram amaldiçoadas, podem se tornar Strigoi após a morte. Para se proteger dos vampiros, as pessoas recorriam a várias medidas. Por exemplo, colocar alho ou espinhos nos túmulos, ou colocar uma estaca de madeira no coração do falecido, acreditando que isso impedia o retorno como um Strigoi. Outras medidas incluíam pregar a boca do cadáver com uma moeda de prata ou virar o cadáver de bruços antes do enterro. Na mitologia chinesa, o Jiangshi é uma criatura lendária. Essa figura tem suas origens nas crenças e folclores tradicionais da China, e sua história tem sido transmitida ao longo de gerações. O Jiangshi é retratado como um cadáver reanimado que salta enquanto se move, em vez de caminhar normalmente. Essa característica é frequentemente representada por sua postura rígida e braços estendidos à frente. O termo Jiangshi significa literalmente cadáver rígido. Acredita-se que o Jiangshi seja criado quando uma pessoa morre de forma violenta ou repentina, ou quando um corpo não recebe os rituais e cerimônias adequados de sepultamento. Segundo a crença popular, a falta desses rituais faz com que a energia vital permaneça no corpo, resultando em sua reanimação como um Yangshi. Em vez de se alimentar de sangue, como os vampiros ocidentais, o Jiangshi extrai o QI das pessoas vivas para se manter ativo. Eles são conhecidos por atacar suas vítimas e sugar sua energia vital, deixando-as fracas e exaustas. Para se proteger do Jiangshi, as pessoas recorriam a várias medidas. Uma delas era o uso de amuletos e talismãs com inscrições sagradas, acreditando que esses objetos tinham o poder de repelir a criatura. Também era comum o uso de espelhos, já que se acreditava que o Jiangshi ficava paralisado ao ver seu próprio reflexo. Na mitologia filipina, o Aswang, também conhecido como Assangi, é uma criatura lendária que é frequentemente associada a vampiros, lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. O Aswang é descrito como um ser metamorfo, que pode assumir várias formas, como um humano, um animal ou uma combinação dos dois. Acredita-se que essa criatura possa se transformar em um porco, um cão ou um pássaro, entre outros animais. Em sua forma humana, eles são frequentemente descritos como pessoas comuns, mas com uma aparência sinistra. Diferentes regiões das Filipinas têm suas próprias variações de Aswang, mas muitas vezes eles são associados a atividades noturnas e malévolas. Acredita-se que o Aswang se alimente de sangue, carne e órgãos internos, especialmente os de crianças e fetos humanos. Eles são conhecidos por atacar pessoas enquanto dormem ou quando estão isoladas em áreas rurais. Na mitologia dos Balcãs, um dampiro é uma figura lendária que é considerada um híbrido entre um vampiro e um humano. Essa figura
tem suas origens nas crenças e folclores tradicionais dos países da região dos Balcãs. Essa criatura é considerada uma espécie de caçador de vampiros, possuindo habilidades especiais para detectar, combater e até mesmo destruir vampiros. O vampiro é descrito como uma pessoa com traços físicos distintos. Eles são considerados mais fortes e ágeis do que um humano comum, além de possuírem sentidos aguçados e uma resistência maior à influência dos vampiros. Algumas pessoas fizeram associações entre vampiros e figuras bíblicas, como Caim. No entanto, é importante ressaltar que essas associações não têm base sólida nas escrituras bíblicas e são mais especulações e interpretações criativas. Outra associação especulativa que algumas pessoas fizeram é entre Caim, filho de Adão, e Eva, e a figura do vampiro. Caim é conhecido por ter cometido o primeiro assassinato registrado na Bíblia quando matou seu irmão Abel por ciúme. Como consequência desse ato, Deus amaldiçoou Caim e o condenou a vagar pela terra como um andarilho. Algumas lendas e interpretações criaram uma conexão entre Caim e os vampiros, sugerindo que ele se tornou um vampiro ou deu origem à linhagem dos vampiros. Essas associações, no entanto, são mais especulativas e não são encontradas diretamente nas escrituras bíblicas. É importante ressaltar que a Bíblia não faz qualquer menção de Caim se tornando um vampiro ou gerando uma linhagem de vampiros. A maldição de Caim, conforme relatada no livro de Gênesis, capítulo 4, é descrita como um castigo divino que o condenou a vagar pela terra e a enfrentar dificuldades. Não há referência a características vampíricas ou a transmissão de uma natureza vampírica através de sua descendência. Em resumo, as origens dos vampiros são tema de diversas lendas e mitologias ao redor do mundo. As referências bíblicas específicas sobre vampiros são limitadas e as associações com figuras como Lilith e Caim são mais interpretações e especulações posteriores que surgiram ao longo do tempo. É importante lembrar que essas são lendas e mitos, e cada cultura pode ter suas próprias versões e interpretações dessas histórias, refletindo seus medos, tabus e crenças. Os mitos sobre vampiros continuam a ser explorados e reimaginados na cultura popular contemporânea, mantendo seu apelo duradouro. Você já conhecia as lendas sobre as origens dos vampiros ao redor do mundo? Compartilhe suas histórias e opiniões nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo relacionado. Até a próxima!